R$ 2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$ 2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. A doutrina do amor ao Senhor. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, que alegria. Estamos juntos nesta jornada em refletirmos um pouco sobre a lição desse trimestre, no qual estamos estudando a respeito de o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu continuo incentivando você a regar as suas aulas de oração, de aprofundamento na compreensão do ensino e que, nesse caso, passa também por você pesquisar o livro de apoio desta lição. Certamente isso enriquecerá a sua vida espiritual e tornará a sua aula ainda mais proveitosa. Chegamos à lição de número 6 e juntos estudaremos aqui um pouco sobre a doutrina e o amor pelo Senhor. E como temos feito, aí estão os 3 objetivos principais da lição. Em primeiro lugar, mostrar que a igreja de Éfeso era firme na doutrina. Então, essa é a sua primeira missão como professor, deixar claro para os seus alunos de que a igreja que estava na cidade, aliás, na complexa cidade de Éfeso, conforme nós veremos na lição, ela era uma igreja firme do ponto de vista doutrinário. O segundo objetivo é conscientizar os seus alunos a respeito do perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Então, é possível que isso aconteça, há um grande perigo nisso e as consequências são terríveis. E, finalmente, compreender que não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Há quem pense que para ser firme na doutrina tem que ser frio no espírito, ou vice-versa. Não. Na verdade, essas duas partes se complementam e é sobre isso que essa lição trata e certamente seremos enriquecidos com ela. Depois de apresentados os objetivos, eu recomendo introdutoriamente pelo menos 2 coisas aqui. Primeira, você na condição de professor deve introduzir, dando ênfase sobre a gravidade e o quão comum, infelizmente, tem sido o divórcio entre amor a Deus e zelo pela doutrina bíblica. Então, comece destacando em primeiro lugar, isto é grave, isto é um problema. Aliás, conforme se verá à medida que avançarmos na lição, foi o que o Senhor Jesus condenou na igreja em Éfeso. É o que ele tinha contra aquela igreja. E isto fica claro que é algo grave e que deve ser tratado com esse peso de gravidade. E em segundo lugar, mostre também aos seus alunos que, infelizmente, esse divórcio entre fervor, amor pelo Senhor e zelo doutrinário tem
ocorrido de forma muito alarmante. Então, destaque isso aos seus alunos e chame-os a atenção para tratarmos a esse respeito. A segunda recomendação que eu dou, ainda na parte introdutória dessa lição, é de que, além dos 3 objetivos apresentados anteriormente, essa lição ela se propõe em mostrar a necessidade, então há uma necessidade, e segundo, também de apontar o caminho para que o equilíbrio entre amor pelo Senhor e zelo doutrinário ocorra. Então, há essa necessidade de juntar essas partes, de equilibrar essas partes, de equalizar essas partes. Qual é o caminho para isso? Então, olhando para a igreja que estava em Éfeso, nós poderemos ter a oportunidade de absorver algumas lições nesse sentido. O primeiro tópico dessa lição trabalha a ideia da igreja de Éfeso como uma igreja que era firme na doutrina. Então, você tem aí basicamente em Atos a formação daquela igreja, você tem a carta aos Efésios, você tem também o contexto da carta que Paulo envia a Timóteo, das cartas, que se deu ali no contexto da igreja em Éfeso, e você tem, e aí é o nosso foco aqui mesmo, nosso ponto central, Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que é aquela célebre carta que abre a sessão de 7 cartas que o Senhor Jesus enviou através de João às igrejas que estavam na Ásia. Olhando para esta carta, a carta escrita conforme Apocalipse 2, do 1 ao 7, nela é possível notar as qualidades desta igreja, assim como a sua falta de amor. Então, qual é a recomendação? Se aprofunde nesta carta, conheça mais a respeito desta carta, busque extrair lições, colher comentários, fazer suas reflexões e vá para a frente da sua sala conhecendo esta carta, dominando as lições desta carta, porque ela é, eu diria, o ponto central, ela é o pano de fundo desta lição. Então, com base na igreja de Éfeso, essa lição vai discorrer sobre o zelo que essa igreja tinha pela doutrina. No entanto, em algum dado momento, por algum motivo, ela se distanciou do amor de Deus. E aí ela atesta com isto o perigo que cerca a igreja nesse sentido, de mesmo sendo amante da doutrina, ela não valorizar o fervor, o amor pelo Senhor. Então, a igreja de Éfeso, com toda a sua grandeza, com toda a sua importância, ela se apresenta como uma igreja que confirma o perigo e a realidade do divórcio entre zelo doutrinário e fervor espiritual. Nesse sentido, é importante que o professor apresente aos seus alunos as principais características da cidade de Éfeso, tá? Porque certamente essas características elas contribuíram para ofuscar este amor, para apagar o fogo deste amor, para apagar o zelo, diminuir o zelo espiritual e piedoso desta igreja. Agora lembre-se, Paulo anunciou o evangelho nessa cidade durante a sua segunda viagem missionária. Já por ocasião da terceira viagem é que ele evangelizou ela efetivamente, e é importante que você traga as figuras ali de Priscila e Áquila, que foram importantes para essa igreja, e
é bom que você apresente os temas que Paulo abordou na carta aos Efésios, porque ali você percebe os dramas desta igreja, as dificuldades desta igreja, os desafios desta igreja. Então, você tem todas essas informações na lição. Então, além disso, é importante que o professor também pesquise e compartilhe informações sobre a deusa Artemis e as características da liturgia desta crença, porque esta religião, ela influenciava a vida social, a cultura, a vida em família dos moradores da cidade em Éfeso. Então, certamente, a igreja era pressionada, porque essa era a religião predominante, que dominava a cidade de Éfeso. Então, a esta altura, é importante que o professor sinalize a importância dessa igreja, isso é, da igreja de Éfeso, e você percebe isso no fato de que 3 grandes nomes passaram por ali como pastor: Paulo, Timóteo e João. Então, isso reafirma a ideia de que ela foi uma igreja muito bem ensinada e por isso ela é considerada uma igreja que foi firme na doutrina. Depois de falado sobre esse ponto da firmeza doutrinária da igreja em Éfeso, é momento de você falar sobre o segundo tópico, que trata sobre o perigo de perder o primeiro amor pelo Senhor. A igreja de Éfeso, conforme a lição, ela falhou na forma de lidar com o fervor espiritual. E esse foi o fator que, no conceito do apóstolo Paulo, trata-se de algo fundamental à saúde espiritual da igreja. Ou seja, esse fervor espiritual, no conceito de Paulo, à medida que você estuda a carta aos Efésios, isso é fundamental, né? O amor a Deus, o amor pelo Senhor, e não só na carta aos Efésios, mas em outros escritos de Paulo, Paulo deixa claro que o amor é o que mantém a saúde espiritual da igreja. Por isso, a igreja, ela deve tratar a possibilidade do esfriamento do amor a Deus como um dos principais perigos. Porque se o meu amor por Deus se esfriar, todas as demais coisas serão comprometidas. Então, em certo sentido, em certa medida, o amor ao Senhor, disso depende a existência ou não da comunhão entre o crente e o Senhor. Então, de forma prática, aplique isso aos seus alunos. Mostre aos seus alunos a importância a respeito de se manter o fervor espiritual e o amor ao Senhor. Até porque, veja, imagine o que é ouvir. Ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de receber algum tipo de correção, ainda que seja para o bem, ninguém gosta de ser criticado, ainda que em alguns momentos isso seja importante. Se de pessoas já é desagradável, imagine ouvir do próprio Jesus o que a igreja em Éfeso ouviu: tenho contra ti. Não deve ter sido algo agradável ao pastor da igreja de Éfeso ouvir esta expressão, muito menos quando a igreja teve acesso a essa expressão. Então, aqui é preciso que o professor dê uma atenção especial e mais, enfatize também que, se por um lado o amor é o que torna as boas obras aceitáveis diante de Deus, conforme 1 Coríntios 13, então, no conceito de Paulo, o amor é o que autentica as nossas obras, é o que valida as nossas obras, é o que torna as nossas obras aceitáveis diante de Deus. Se por um lado é isto, por outro, a igreja de Éfeso confirma que é possível, e isso é muito sério, realizar grandes e boas obras sem amor.
e mesmo sendo boas, não serem aceitas pelo Senhor. Eu penso que esse é um momento na sua aula que você deve conduzir os seus alunos a uma reflexão de que há um grande risco de nós trabalharmos para Deus dissociados de Deus. Nada é mais perigoso e danoso do que trabalhar para Deus sem andar com Ele. E esse foi um erro da igreja em Éfeso. Agora, é claro, a igreja de Éfeso, ela recebeu a oportunidade de recomeçar, resgatar a sua saúde espiritual. E de que forma? Lembrando de onde ela havia caído. Agora, afinal de contas, o que Jesus quis dizer com a expressão primeiro amor? Claro, na lição você tem acesso a algumas informações, mas no livro de apoio você tem algumas possibilidades de interpretação desta expressão primeiro amor. Agora, rapidamente, na primeira epístola de João 4, versículos 7 e 8, João diz que Deus é a fonte de todo amor e que Ele é o próprio amor. Então, deixar o primeiro amor pode ser compreendido como deixar o próprio Deus, afastar-se do próprio Deus, porque Deus é a fonte do amor. Ele é de onde emana o amor, Ele é o próprio amor. Então, deixar o primeiro amor pode ter esse aspecto de afastar-se de Deus. Lembre-se, boas obras não faltavam à igreja em Éfeso, mas ela foi orientada a voltar às primeiras obras. Ora, ela não é uma igreja que cumpre e que faz e que trabalha e que tem boas obras? Sim, mas ela tinha deixado as primeiras obras. Por quê? Porque aquelas primeiras dá a entender que elas foram praticadas como fruto da comunhão de seus membros com o Senhor. Então, a igreja de Éfeso foi convidada a restaurar a sua comunhão com Deus. Já o terceiro tópico e último tópico trabalha a ideia de que, e aí aqui é o ponto alto da lição, né? Há uma construção paulatina, gradativa, crescente, e que agora culmina naquilo que é o título da lição. Não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Há quem pense, como eu disse na introdução, que uma coisa não pode estar atrelada à outra, e isso não é verdade. Isso é um engano, e um engano que traz grandes prejuízos à igreja. Nesse tópico, o professor deve recapitular com os alunos algumas coisas. Primeiro, recapitule com seus alunos o erro da igreja de Éfeso, de que se fundamentou na sua incapacidade de equilibrar zelo doutrinário e fervor espiritual. Lembre os seus alunos desse erro da igreja em Éfeso. Segundo, lembre-os das consequências da falta de equilíbrio entre zelo doutrinário e amor a Deus, e que essas consequências podem ser fatais, além, é claro, de entristecer o próprio Senhor. Lembre-se também, e esse é o ponto que você deve massificar com seus alunos, não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Para eu ser fervoroso no espírito, eu não preciso ser divorciado do conhecimento bíblico. E para eu vou usar até o termo aqui, um intelectual nas escrituras não quer dizer que eu tenha que ser divorciado de uma vida piedosa. Para que isso seja possível, esse ponto propõe refletir o quê? Sobre o problema dos extremos. E aí na lição você tem ali a Bíblia sempre buscando ensinar a nós estarmos num ponto de moderação, de equilíbrio.
Então, se aprofunde nisso, tanto na lição, na revista, quanto no livro, porque esse é um ponto importante. Então, você tem o problema dos extremos, a importância do equilíbrio e de que a doutrina e fervor espiritual é uma combinação perfeita e que deve ser buscada pela igreja de todos os tempos. O professor deve também ensinar aos alunos sobre os perigos dos extremos e o que a Bíblia ensina sobre isso. Além disso, apresente o contraste entre a igreja de Éfeso e a de Corinto. Veja, esse paralelo é importante. Por quê? Porque juntas, né, você colocando a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, uma ao lado da outra, isso vai reafirmar o problema dos extremos. Porque enquanto a igreja de Éfeso valorizou a doutrina em detrimento do amor, a igreja de Corinto trilhou pelo caminho inverso, possuindo todos os dons, conforme 1 Coríntios 1:7. Mas, conforme a gente vê em todas as duas cartas, ela negligenciou as questões básicas da vida cristã, principalmente a unidade, conforme se vê no capítulo 1, do versículo 10 ao 13 da primeira carta aos Coríntios. Então, uma era zelosa demais na doutrina, mas esqueceu do fervor. A outra era fervorosa demais no espírito, mas esqueceu os pontos doutrinários. Parece que isso é coisa do homem. Por isso é preciso buscar o espírito para que ele estabeleça o equilíbrio necessário. Agora, qual é o principal prejuízo dos extremos? É porque aquilo que é importante e vital sempre será negligenciado. Quando eu sou extremo em uma parte, fatalmente o que é importante e vital eu acabarei negligenciando. Agora veja, o Senhor não disse à igreja que o primeiro amor é mais importante que o zelo doutrinário. Não. Mas ele disse que o problema consistia no quê? De que ela tinha deixado o primeiro amor em função do zelo doutrinário. Qual é o desejo de Jesus? É que haja equilíbrio entre as partes. Eu recomendo que você termine a sua lição incentivando os seus alunos a desenvolverem uma espiritualidade cristã genuína, que se define justamente pelo equilíbrio entre compreensão intelectual do significado das Escrituras e práticas espirituais pelas quais isto é confirmado. Portanto, que o Senhor te abençoe nesta belíssima, nobre, porém difícil tarefa de trabalhar o sentido de equilibrar zelo doutrinário, fervor espiritual, e certamente os beneficiados serão seus alunos, e isso vai desaguar no benefício da igreja e, consequentemente, a glória de Deus.